Olá, bom dia, senhores. Eu volto a falar aqui hoje sobre aquela ocorrência que passou aí na mídia televisiva a respeito de uma senhora que foi levar o tio num banco lá para fazer o empréstimo, fazer na realidade a finalização de um empréstimo que já havia sido iniciado anteriormente. Segundo as imagens publicado na imprensa, né, essa pessoa estava numa cadeira de rodas e já falecida, né? Então aí surgiu essa polêmica toda com relação à prisão em flagrante, o tipo penal, né, a possibilidade do flagrante, etc., né? Então veja que num primeiro momento havia a possibilidade ali do vilipêndio a cadáver combinado com o tipo do estelionato, conforme eu comentei no vídeo anterior, né? E coloquei lá a possibilidade também da existência do crime impossível, né? Pelo artigo 17 do Código Penal. Agora, de 2 dias para cá, surgiram novas imagens e novas informações. Surgiram imagens no sentido anterior aos fatos, que a vítima estava sendo conduzida, o falecido, né? Estava sendo conduzido numa cadeira de rodas pela sua sobrinha, anterior aos fatos, e apresentando movimentos voluntários, o que dá a ideia de que estava vivo. Pouco antes dos fatos, né? O que dá a ideia de que estava vivo. Então veja, por essas imagens, a gente chega à conclusão de que realmente a pessoa estava viva pouco antes dos fatos. Em seguida, as imagens seguem um pouco mais e vai aí dentro da agência do banco lá, e mostra que a pessoa já não tinha certos movimentos quando estava dentro da agência para a finalidade de assinar o requerimento lá de empréstimo, né? E a sua sobrinha, ao que consta, pedia que ele assinasse, e os funcionários desconfiaram, chamaram a polícia, socorreram a pessoa e posteriormente veio aí o parecer médico e o parecer do laudo pericial, dizendo que fulano de tal estava já falecido, né? Vejam, daí parte a posição da autoridade policial, que prende em flagrante por vilipêndio a cadáver e por furto qualificado mediante a fraude. Furto qualificado mediante a fraude, né? Artigo 155, salvo engano, inciso 2º, né, da parte do qualificado lá. O que dá uma pena bem maior com relação ao estelionato, que seria de 1 a 5, no furto qualificado seria de 2 a 8 anos. Somando as penas aí do furto qualificado, a pena máxima com a pena máxima do vilipêndio, 8 mais 3, 11 anos, né? 8 mais 3, 11. Então, é uma pena grave, uma pena alta. Ninguém aqui está concordando com a conduta da agente, né? Pelo amor de Deus, a conduta da agente é bastante reprovável. Inclusive, existe lá na dosimetria da pena a possibilidade de uma causa de aumento pela reprovação social, né? Digamos aí que quase 100% aí na sociedade. Mas nós somos operadores do direito, nós trabalhamos na área defensiva e temos que demonstrar as possibilidades e, no entender da defesa, alguns erros com relação ao tipo penal. A exemplo desses equívocos jurídicos, né? Seria aí a falta da previsão do dolo.
os requerimentos anteriores demonstram que não havia dolo de se enriquecer ilicitamente, ou dolo de vilipendiar, ou dolo de subtrair para si ou para outro coisa alheia móvel, ou seja, o dinheiro, né? Então, as imagens e o que vem acontecendo anteriormente demonstram que não havia dolo. E se não havia dolo nessa questão aí, o parágrafo único do artigo 18 do Código Penal diz que ninguém pode ser punido por fato tido como crime se não praticado dolosamente. Veja, se não há dolo, não há razão para prisão em flagrante, né? E isso é uma questão de poder discricionário da autoridade policial. Ela pode interpretar de uma forma ou de outra, mas ela tem que ser técnica e fundamentar dizendo a razão do dolo, né? Não sei se isso foi feito. Pelas imagens apresentadas, né, o tio da agente estava vivo antes, né? E ela não tinha como saber se estava vivo ou morto. Que estava vivo, tudo bem, havia os movimentos voluntários, mas se estava morto ou não, ela não tinha como saber, até porque não é técnica, não é médica, não é enfermeira, né? Então tem essas questões aí. Somente veio tomar ciência do falecimento do seu tio após o tio ser conduzido para o médico, né? E ela, bem provável, conduzido para a delegacia. De lá é que surge o laudo pericial dizendo, olha, fulano estava falecido, e dá lá um prazo, lá um tempo, né? Este tempo ali anterior não pode ser bem anterior ao tempo em que as imagens mostram os movimentos voluntários. Assim, não há, nesse sentido, que falar em dolo do vilipêndio, nem do estelionato e nem do furto, principalmente do furto qualificado. Quanto ao tipo registrado no corpo do flagrante de furto qualificado, ao meu entendimento, eu não tomei ciência do boletim de ocorrência, mas ao meu entendimento, furto qualificado tentado pela fraude, nós temos aí uma diferença entre o furto e o estelionato, né? Existe o estelionato pela fraude também, e existe o furto qualificado pela fraude também, mas veja que quando nós falamos de estelionato, o tipo do estelionato, eu vou até dar uma olhada aqui para eu não me enganar, mas o tipo de estelionato é obter para si ou para outro vantagem ilícita. Obter, né? E o tipo do furto é subtrair. Para si ou para outro coisa alheia móvel. Veja, obter para si ou para outro uma vantagem ilícita em prejuízo alheio, induzindo ou mantendo alguém no erro, tipifica, né, o estelionato. E subtrair, subentende-se pegar, certo? Pegar de alguém sorrateiramente sem que ela perceba. Então, quando a autoridade coloca aqui no boletim de ocorrência lá, né, isso eu estou dizendo pelo que passou pela imprensa, tá? Eu não vi o boletim de ocorrência, mas pelo que passou pela imprensa lá, furto qualificado mediante a fraude é alguma coisa intelectual utilizada para enganar a vítima e de uma forma sorrateira subtrair aquilo que ela está pretendendo, a coisa alheia móvel. No caso, seria os valores, o dinheiro. Então, veja que, no meu entendimento, o tipo penal não seria o furto qualificado, porque mesmo que se ela pegasse, a sobrinha lá, pegasse os valores, né, ela não iria subtrair, ela receberia, né, o gerente do banco, o funcionário do banco, iria chegar nela e falar, o empréstimo foi autorizado, está aqui os seus valores. O gerente entregaria, e esse ato de entregar, né, se o gerente ou a instituição bancária fosse
colocada lá por meio de uma fraude, entregou por meio de uma fraude, seria o tipo do estelionato e não o tipo do furto, porque a agente não estaria subtraindo, ela estaria recebendo. É diferente. As palavras têm seus valores dentro do direito, principalmente dentro do direito penal, que fala aí a respeito da liberdade da pessoa. Então veja que neste sentido, entendo eu, a defesa, né? Aqui é apenas um comentário, lógico, mas entendo que esse tipo penal está equivocado. Poderia ser então aí o tipo penal do estelionato. Por que a autoridade talvez tenha feito isso? Por razão da pena. A pena maior, o grau de censura está elevado, saiu na imprensa, né? Então tem que aplicar uma pena maior. Mas veja que o judiciário não pode ir pela emoção da imprensa, pela emoção da sociedade. Tem que ir pela razão, né? E nesse sentido aí, existe essa possibilidade. Outro requisito aqui interessante a ser observado é que algumas defesas atuam de uma forma e outras atuam de outra forma. A minha visão defensiva não seria em tentar provar que, já que a situação seria impossível, o flagrante seria impossível de ser evitado, então eu tentaria provar que o tio estaria vivo durante o momento, todos aqueles momentos lá. Então veja que, no meu ponto de vista, tentar provar que o tio estaria vivo é um erro técnico, porque veja bem, se ele estivesse vivo, haveria a possibilidade, então, de ele assinar e de ele, pelo meio da assinatura, configurar o estelionato ou o suposto furto. Entendo eu que seria mais viável dizer, infelizmente estava falecido, assim como o delegado disse, assim como o laudo disse, assim como o médico disse. Por quê? Porque aí nós cairíamos lá naquela questão do crime impossível. Aí o crime impossível seria tanto para o estelionato, tanto quanto para o furto qualificado. Certo? Porque o furto não se configurou, o estelionato não se configurou, ambos são qualificados. Nesse sentido, cairia lá no artigo 17 do Código Penal, que diz que a respeito da tentativa, não se pune a tentativa, né? Quando pelo meio ou pelo objeto não consegue configurar, não consegue consumar o crime. Então veja que assinar ou não assinar seria a consumação do crime ou a tentativa. E no caso, se falecido, não conseguiria assinar. Se vivo, existiria a possibilidade de assinar. Se existiria a possibilidade de assinar, não entra na figura do tentativo, né? E sim do consumado. Perfeito? Agora veja que, nesse sentido, a minha tese defensiva seria no sentido de até abrir mão quanto ao que está dizendo o laudo, né, que já falecido, e quanto está dizendo a autoridade policial que o tio estava falecido. Então, eu iria por este viés, né? Agora, se fôssemos pelo dolo, pela questão do dolo, aí tanto faz, vivo ou falecido, não há dolo, não há crime, né? Artigo 18, parágrafo único, deixa bem claro isso, né? Ninguém pode ser praticado por crime se não praticado dolosamente. Ninguém pode ser condenado, culpado pelo crime se não praticado dolosamente. Então, não me interessa dizer aqui se estava vivo ou se não estava vivo, se foi tentado ou se não foi tentado. Interessa aqui dizer o dolo, né? Não havendo o dolo, não tem razão de nada. Não tem razão de instaurar inquérito, não tem razão de... Talvez fazer um boletim de ocorrência para investigações posteriores. Mas, segundo o clamor da imprensa aí, né, da sociedade, a autoridade policial
deve ter tomou essa conduta em razão disso. É lógico que eu volto a reforçar aqui que não se defende esse tipo de conduta. É uma conduta altamente reprovável. Mas a questão técnica é diferente. A questão técnica é diferente. Como a pessoa ia saber se estava vivo ou se estava morto? Se saiu de casa vivo, andando pela cadeira, é lógico, na cadeira de roda, indo para lá ou para cá, a pessoa ainda fazendo movimentos, abrindo porta, fazendo isso, fazendo aquilo e tal. Como eu iria saber? Como outra pessoa iria saber se está vivo ou se está morto? Eu não sou médico, eu não sou enfermeiro, né? Eu não sei reconhecer sinais de vida, eu não sei reconhecer isso ou aquilo, né? Senão quando, olha, levou ao médico e o médico disse, olha, já estava falecido, né? E depois vem o laudo comprovando que realmente está falecido durante tanto tempo. Então veja que, volto a repetir essa questão do crime impossível, né? Essa questão ela é bastante interessante neste caso, né? Da impossibilidade do crime aí, né? A impossibilidade do crime, né, ela pode ser aplicada em qualquer outro tipo penal, não é só nessa questão que nós estamos discutindo. Vejam os senhores que com relação ao furto qualificado mediante a fraude, eu insisto em dizer isso, a fraude é algo para enganar a pessoa, enquanto o furtador subtrai, né? A fraude não é usada para receber alguma coisa com a pessoa entregando. No furto qualificado, no estelionato, sim. No estelionato, sim. Usa-se a fraude para a pessoa entregar e você, o estelionatário, receber a vantagem, receber o objeto, a vantagem ou qualquer outra coisa, né? Então, nesse sentido, eu entendo que o furto qualificado não se amolda, não se encaixa, né? Não se encaixa, não se amolda aos fatos narrados, aos fatos que foi apresentado, inclusive, pela imprensa. Então, o furto qualificado não se amolda, mais se aproxima 100% com relação ao tipo do estelionato. Perfeito? Então, eu vou ficar por aqui, até por causa do tempo, eu vou ficar por aqui, mas fica esses comentários aí com relação a este fato. Um fato bastante atípico, eu não tinha visto ainda isso, nem na minha vida profissional, tanto do direito, tanto quanto da segurança pública, nem pela imprensa. Então este fato é bastante atípico. Esse fato é interessante para seguir estudando o passo a passo, para formarmos novas ideias com relação aos direitos, tanto da acusação, tanto quanto da via defensiva e do juiz, da imparcialidade do judiciário com relação às decisões futuras, porque essas decisões, uma decisão desse tipo aqui, nessa qualidade de assunto, podem servir de base para várias outras decisões futuras. Por isso que eu estou insisto em fazer esse comentário, o comentário anterior e o comentário de hoje, e se puder eu vou seguir um pouco mais este assunto para ampliar o leque de conhecimento. Inclusive eu estava conversando com outras autoridades a respeito do assunto e tiveram mais ou menos a mesma visão que a minha, que é um assunto interessante, né? É um assunto diferenciado, sui generis, que deve ser analisado com cautela, tanto por parte da via defensiva, tanto por parte da acusação, tanto quanto por parte do Poder Judiciário, porque isso vai dar uma base, vai abrir certos precedentes, ok? Muito obrigado pela atenção, tenha um bom dia,
Um abraço.